Fala galera, tudo certo? Eu sou o Pedro Santana. E eu sou o Marcelo Hendricks. E no episódio de hoje a gente vai fazer mais uma vez aquele esquema do Giro de Notícias. A gente vai comentar sobre eliminatórias da Copa do Mundo, séries A e B do Brasileirão, que inclusive o Vitória foi campeão. Mas antes, roda a vinheta que a gente já começa. E para abrir o nosso programa, vamos falar da seleção brasileira, que na semana passada entrou em campo mais uma vez pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O elenco montado por Fernando Diniz foi derrotado de virada contra a Colômbia e mantém um jejum de 20 anos sem vencer dos colombianos fora de casa. A última vitória da seleção como visitante jogando contra a Colômbia foi em setembro de 2003, com um elenco que ainda contava com várias peças do time pentacampeão de 2002. E quando parecia que esse jejum seria quebrado, os colombianos viraram com Luiz Dias em noite inspirada. O primeiro tempo começou com o domínio total dos brasileiros, criando oportunidades principalmente com Vinícius Júnior, e foi justamente ele e Martinelli que criaram a jogada que originou o gol logo aos 3 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, o Vinícius Júnior sentiu um incômodo na coxa esquerda e precisou ser substituído. Para entrar no seu lugar, Fernando Diniz optou por colocar o estreante João Pedro. Já no segundo tempo, a Colômbia dominou com 2 gols de Luiz Dias, que estava inspirado. Ele virou o jogo e garantiu a vitória colombiana por 2-1. E além de uma partida abaixo tecnicamente, o jogo também marcou o fim de alguns tabus da seleção brasileira. Foi a primeira derrota do Brasil para a Colômbia nas eliminatórias e também a primeira vez que o Brasil perdeu 2 jogos seguidos nas eliminatórias. Mas as eliminatórias não param por aí. A rodada teve outros 4 jogos. Bolívia e Peru, 2-0 para os donos da casa. Argentina e Uruguai terminou 2-0 para os uruguaios lá na Bomboneira. Venezuela e Equador não saíram do zero, assim como Chile e Paraguai, que fecharam a 5ª rodada das eliminatórias. E com os resultados da rodada, a Argentina segue na liderança com 12 pontos. Em seguida vem o Uruguai com 10. Colômbia na 3ª posição tem 9 pontos. Venezuela com 8 e o Brasil em 5º com apenas 7 pontos. O próximo jogo da seleção brasileira será contra a Argentina, no Maracanã, já nesta terça-feira. Nos últimos 10 confrontos, são 4 vitórias para cada lado e 2 empates. Apesar do equilibrado duelo, as seleções vivem momentos distintos. Por um lado, a Argentina chega para o clássico líderes da eliminatória, além de ter acabado de vencer a Copa do Mundo, Já no lado de cá, o Brasil não está bem. Vive o pior ciclo pós-Copa desde 2002 e não vai poder contar com um dos principais jogadores desse elenco. O dono da camisa 7, Vinícius Júnior, está afastado por lesão e desfalca o time para o clássico. Será que a virada dessa má fase brasileira vem ou vai ser só a continuação dessa festa argentina? Deixa aqui nos comentários pra gente quer saber a opinião de vocês. E saindo um pouco do cenário das seleções, outra disputa que está pegando fogo é a reta final das séries A e B do Brasileirão. A Série B conheceu seu campeão nessa semana. O Vitória se consagrou campeão brasileiro antecipadamente na Série B. E foi um título inédito para o rubro-negro baiano. O Vitória, comandado pelo técnico Léo Condé, iniciou a temporada com algumas eliminações precoces, que a gente vai falar lá na frente. Mas antes da gente se aprofundar em como foi a temporada do time, vamos relembrar um pouquinho da história do Vitória e o que torna esse título tão importante para a equipe. O Leão da Barra agora tem um título para chamar de seu. Como comentado anteriormente, a Série B de 2023 é um título inédito para o time. A equipe que bateu na trave contra o Paraná em 92 na decisão da Série B, com acesso do ano seguinte, também foram bem demais na temporada. Porém, mais uma vez, viram o título escapar na decisão da Série A contra o Palmeiras. Em 2010, mais uma chance de conquistar o título nacional. O adversário da vez era o Santos, na final da Copa do Brasil daquele ano. E mais uma vez o Vitória ficou com a vice-colocação. Finalmente, em 2023, o grito de campeão que estava entalado na garganta do torcedor foi solto. O que algumas rodadas já era tratado como questão de tempo foi oficializado nesta última terça-feira após o empate do Criciúma contra o Guarani. E com 2 rodadas de antecedência, ninguém mais pode alcançar o rubro-negro na tabela. E esse título não foi conquistado por acaso, muito pelo contrário. Se liga nos números do Vitória nessa campanha do título. Um dos principais fatores para essa conquista inédita foram as jogadas em bola parada. Foi dessa forma que o time conquistou 36 dos 72 pontos conquistados. Além disso, outro fator que contribuiu muito foi o aproveitamento do time fora de casa. E como visitante, o rubro-negro somou 27 pontos. Isso consolidou o time como o melhor visitante. Se o aproveitamento fora de casa foi bom, em casa esses números aumentam. Jogando no Barradão, o Vitória alcançou 45 pontos, consolidando os campeões como o melhor mandante e um aproveitamento acima de 70% jogando sob seu mando. A sólida defesa do Vitória também merece destaque. Esqueça o 6-0 que a equipe sofreu no duelo contra o CRB. O desempenho do time, especialmente dos defensores, durante o resto da temporada, mostra que esse placar foi somente um acidente na jornada do time. Falo isso porque o Vitória foi o time com mais jogos sem sofrer gols. Ao total, foram 19 jogos sem ter suas redes balançadas pelo adversário. Agora o Vitória ainda tem mais um joguinho, que vai servir somente para cumprir tabela. Esse jogo, inclusive, é contra o Sport, que era mencionado como um dos favoritos, e muita gente apontava esse duelo como uma possível final. Esse título inédito do Vitória serve para provar mais uma vez como o futebol é um esporte completamente imprevisível, Em 2021, o Vitória foi rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro, em uma campanha que contou com somente 8 triunfos. Em 2022, o time tropeça na semifinal da Série C, porém consegue o acesso à 2ª divisão. E em 2023, o Vitória, em momento algum no início da temporada, era visto como favorito ao título.
O início do ano não foi bom para o Vitória. A equipe sofreu com eliminações muito precoces na Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Copa do Brasil. Todas ainda na primeira fase, inclusive. Foi nessa época do ano que o até então presidente do Vitória, Fábio Mota, renuncia ao cargo. Pois é, Marcelo, e como é bom poder ver esse roteiro que o futebol e o Vitória proporcionaram pra gente em 2023. Além do acesso à primeira divisão, o Vitória também garantiu vaga direta na Copa do Brasil ano que vem. Inclusive, a festa lá na Bahia por conta da torcida. O time já levantou oficialmente o troféu. Os torcedores estão celebrando muito essa conquista. Se ligue um pouquinho do que já rolou por lá. Absurda essa campanha do Vitória na Série B. Se por um lado a segundona já tem um campeão, na Série A briga está acirradíssima. Faltando somente 4 rodadas para a grande parte dos times, o Botafogo deixou escapar o primeiro lugar para o Palmeiras. O alvinegro carioca alcançou a liderança ainda na terceira rodada do Brasileirão e seguiu soberano na ponta da tabela durante 31 rodadas. Porém, viu o Palmeiras assumir a sua posição no último final de semana após empatar contra o Bragantino. O que tranquiliza a vida do torcedor botafoguense é que o time tem um jogo a menos. Porém, essa rodada a cumprir é contra o Fortaleza, que está na briga para não entrar no Z4. Além disso, o jogo é no Castelão. Além desse confronto atrasado contra o Fortaleza, se ligam na sequência de jogos do Fogão. Fortaleza e Botafogo se enfrentam no dia 23/11, lá no Castelão, em jogo atrasado que a gente acabou de comentar. Botafogo e Santos no dia 26/11, no Engenhão. Coritiba e Botafogo no dia 29/11, lá no Paraná, mas sem torcida. Botafogo e Cruzeiro no dia 2 de dezembro, no Engenhão. E a última rodada vai ser contra o Internacional, lá no Beira-Rio, no dia 6 de dezembro. E por falar em Bragantino, o clube de Bragança Paulista também é outro na briga pelo título. A equipe ocupa atualmente a terceira colocação na tabela com 59 pontos e também possui um jogo a menos. O Massa Bruta está a 3 pontos do líder Palmeiras e pode diminuir essa diferença já no próximo confronto, que é importantíssimo, tendo em vista que o time é o Flamengo, que ocupa a sexta colocação na tabela. A briga é boa, então se liga na sequência de jogos do Braga. Flamengo e Bragantino se enfrentam no Maracanã, em um jogo atrasado. Logo após, tem Inter e Bragantino no Beira-Rio. Após esse jogo, Bragantino e Fortaleza se enfrentam com o comando do Bragantino. Ainda jogando em casa, o Bragantino enfrenta o Curitiba. E para fechar, tem Vasco e Bragantino no São Januário. Nessa última rodada aconteceu de tudo. O Grêmio também viu a liderança escapar, visto que os gaúchos, em caso de vitória contra o Corinthians, poderiam assumir a liderança. O tricolor enfrentou o Corinthians na Arena do Grêmio, sofreu derrota por 1-0 e segue na terceira colocação com 59 pontos. O Grêmio tem à frente os seguintes adversários: Atlético Mineiro e Grêmio no dia 26/11 na Arena MRV. Grêmio e Goiás no dia 30/11 na Arena Grêmio. Grêmio e Vasco na Arena Grêmio também no dia 2 de dezembro. Fluminense e Grêmio é o último jogo do tricolor lá no Maracanã. E quem ocupa a quinta colocação é o Galo. Os mineiros estão com 57 pontos e brigam também pelo acesso direto à Libertadores. Porém, apesar do foco estar em terminar o campeonato ainda no G4, matematicamente o Galo ainda pode ser campeão brasileiro. E um dos responsáveis por isso, que pode inclusive virar herói para o Galo, é o camisa 10 Paulinho. O atacante tornou-se artilheiro do Brasileirão e vem jogando muita bola lá no novo estádio. Na Arena MRV, Paulinho tem 8 gols e 8 jogos por lá. Se liga na sequência de jogos do Galo. O Galo enfrenta o Grêmio na Arena MRV no próximo dia 26. Logo após vem o clássico interestadual contra o Flamengo, no Maracanã, dia 29. O Galo volta a jogar em casa contra o São Paulo, no dia 2/12. E para fechar o ano, Galo enfrenta o Bahia na Fonte Nova, no dia 6. Coladinho no Galo, quem vem logo atrás é o Flamengo. O time carioca tem situação parecida com o Atlético Mineiro. O rubro-negro também tem 57 pontos, porém com um jogo a menos, como já foi mencionado anteriormente, contra o Bragantino. A temporada do Flamengo não é boa, tem quem diga que seja até a pior, mas ainda assim o time pode ser campeão do Brasileirão 2023. Se liga na sequência do Flamengo. Flamengo e Bragantino se enfrentam no dia 23/11 no Maracanã. América Mineiro e Flamengo jogam no Independência no dia 26/11. Flamengo volta para o Rio para jogar contra o Atlético Mineiro no dia 29/11, também no Maracanã. Flamengo e Cuiabá no Maracanã, dia 2 de dezembro, e para finalizar, São Paulo e Flamengo no dia 6/12, no Morumbi. E para fechar esse assunto da Série A, o Brasileirão conheceu um novo líder. Após 7 meses, o topo da tabela mudou, e agora quem assume o posto é o Palmeiras. O Verdão venceu o Internacional por 3-0 e alcançou 62 pontos, ultrapassando assim o Botafogo na classificação, que tem somente 60. O Palmeiras, nas últimas 7 rodadas, teve somente uma derrota, que aconteceu na rodada passada contra o Flamengo. Agora, o Palmeiras tem a missão de secar o Botafogo e torcer para um tropeço dos cariocas, já que o Fogão ainda tem um jogo a menos. Daqui para frente, cada ponto será muito importante nessa briga pelo título. Então vamos dar uma olhada em quais são os adversários do Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza fora de casa, no Castelão, dia 26/11.
Logo em seguida vem um confronto contra o América Mineiro, lanterna do campeonato, lá no Allianz, dia 29. Fluminense e Palmeiras se enfrentam no dia 2/12, lá no Allianz, casa do Palmeiras. E para fechar, enfrentam o Cruzeiro, no Mineirão, porém sem torcida, no dia 6. Já na parte de baixo da tabela, a briga também está boa. No último sábado, o Cruzeiro venceu Fortaleza fora de casa e empurrou o Bahia para a zona do rebaixamento. Logo atrás vem o Goiás com 35 pontos na 18ª colocação. O Curitiba ocupa a 19ª com 29 e na lanterna o América Mineiro tem somente 21 pontos e já está matematicamente rebaixado para a segundona. E fora da zona de rebaixamento, a briga também é boa. O Cruzeiro ocupa a 16ª colocação com 40 pontos. Também com 40 está o Vasco, mas com um jogo a menos, que vai ser exatamente esse confronto contra o Cruzeiro. Santos vem logo em seguida com 42. Internacional e Fortaleza possuem 43 pontos. O detalhe é que o time do Ceará tem um jogo a menos, que vai ser contra o Botafogo, com o mando do Fortaleza no Castelão. O que queremos mostrar com esses números é que a diferença entre o 14º colocado, onde já garante vaga para a Sul-Americana, do primeiro time da zona de rebaixamento, é de 4 pontos. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos, vai ser emoção até o final, e cada ponto pode ser decisivo para a permanência, ou até para a classificação para a competição continental. Pois é, a briga lá em cima e também na parte de baixo vai ser boa até o final. A festa do Vitória também foi uma coisa maravilhosa, vai ser muito legal se rolar um Bavi ano que vem, né? Bom, a gente encerra aqui o Furo na Rede, esse giro de notícias. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo e acesse outras nossas coberturas em agenciadenoticias.niceup.br. Aí a posse de bola pro Santos. O Davidson mandou um beijo pelo jeito ali pra esposa.